bem-vindo à formação em jornalismo na escola da Agência de Notícias dos Alunos da Rede, a Andar. A comunicação é um direito de cada um de nós. Na escola, é importante termos garantido o direito a sermos ouvidos em nossas necessidades e ouvirmos uns aos outros. Mas você já pensou de que forma esse direito pode ser garantido para que sejamos ouvidos em todos os cantos do país? Eu não sei. Todos temos direito a participar da sociedade, com nossas ideias e opiniões. Isso é ter direito à comunicação. Esse direito envolve a possibilidade de nos expressarmos livremente, tendo nossas ideias respeitadas, mas inclui também o respeito às ideias dos outros. Logo, se expressar livremente exige de todos nós a responsabilidade com o que dizemos e como dizemos, para que possamos viver e conviver melhor. Gostei. Somos parte de uma escola que está inserida em uma comunidade. E essa mesma escola está inserida na cidade em que vivemos. A comunicação é fundamental. E os profissionais de comunicação, como por exemplo os jornalistas, são responsáveis por fazer com que cada um de nós esteja informado sobre tudo o que acontece ao nosso redor, apresentando as diferentes opiniões sobre um tema e produzindo notícias sobre o que acontece no mundo. Você conhece algum jornalista? Já se perguntou o que ele faz? Já pensou em quantas coisas interessantes acontecem ao nosso redor? Como seria difícil se não pudéssemos saber informações importantes para o nosso dia a dia ou sermos informados sobre os nossos direitos. Que louco, gente! Hoje em dia, com a internet, temos acesso a um mar de informações com um simples clique. Mas como saber se todas essas informações são confiáveis? Produzir informações com base em dados e verificações e fazer com que notícias relevantes e de interesse de todo mundo cheguem até nós são funções de um jornalista. Coisa séria. Como você viu, o jornalismo é uma atividade profissional que coleta informações, checa, produz e divulga notícias que podem ser úteis para toda a sociedade. Mas o que é notícia, afinal? Você sabe? Boa pergunta. Notícia é todo fato ocorrido cujos impactos possam ter consequências para uma parcela ou para a sociedade como um todo. Assim, todo acontecimento, seja ele bom ou ruim, maravilhoso ou terrível, como inundações, tempestades, terremotos, ou ainda invenções, guerras, mortes e nascimentos, celebrações, cerimônias e também mudanças de grande relevância podem se tornar uma notícia. Agora, as notícias são feitas da mesma maneira sempre? Definitivamente não. A forma de fazer notícias chama-se produção. E é a tarefa de fazer com que os fatos relevantes e as informações que podem ser de interesse geral tenham uma linguagem acessível e consigam alcançar seu público. Sacou? Assim, o modo como os jornalistas trabalham se dá em etapas, obedecendo ao modo de como cada empresa ou veículo se organiza. A forma como vivemos também muda o modo como os jornais e demais canais de informação produzem notícias. Se antes tínhamos grande parte das notícias no formato impresso, hoje temos muitos modos distintos de lidar com a informação. As redes sociais são hoje um ambiente muito propício à disseminação de informações e criação de outros formatos e produtos jornalísticos. E muita gente se expressa por ali. De que modo você procura se informar sobre as notícias no seu dia a dia? Por jornais impressos? Pelo rádio? Você acha que as notícias desses veículos se parecem com as que recebemos pelo celular? Por que um determinado fato vira notícia e muitos outros, mesmo que ocorridos no mesmo dia, são simplesmente esquecidos ou ignorados? O que define que um fato pode se tornar notícia é o interesse que tal acontecimento pode ter para a sociedade.
nenhuma notícia se dá sem que algumas etapas sejam consideradas. O objetivo principal é diferenciar fatos de opiniões, considerando o interesse de todos. Você quer explicar isso de um jeito que eu consiga entender? Então vamos lá, para ficar bem claro. Fato é algo objetivo, relativo ao que aconteceu. Já a opinião, por outro lado, é a ideia de alguém sobre algo. Como as notícias, que são informações de interesse de todos, não podem ser apenas baseadas na opinião ou ponto de vista de uma pessoa ou um grupo de pessoas, elas precisam ser apuradas e formatadas para que consigam ser objetivas, confiáveis e entendidas por todos. A produção jornalística também envolve a coleta de possíveis notícias em redes sociais, instituições. Nesta etapa de produção, ocorrem a escolha da pauta, Oi? a apuração das informações, a checagem dos detalhes do acontecimento, que pode incluir as pessoas envolvidas no próprio acontecimento ou especialistas convidados para analisar o fato, de modo a fornecer mais informações sobre ele. Esta etapa inclui ainda a criação do texto, imagem, vídeo sobre o ocorrido, obedecendo ao formato do produto jornalístico, a edição do conteúdo e a publicação. A pauta é o assunto ou acontecimento que podem ser relevantes para a sociedade, se transformando em notícia. Ela deve reunir dados, informações, agendamentos e indicações de fontes. Como começar? Uma vez aprovada, a pauta é encaminhada aos repórteres para começarem a apuração. Mas afinal, o que é apurar? Antes da notícia ser publicada, o jornalista deve encontrar os fatos, buscar todas as informações que permitirão identificar o que realmente aconteceu, quais as pessoas envolvidas e o papel de cada um no fato, além das consequências do que aconteceu para a sociedade. Não dá para ler sem pensar nisso. A apuração é a atividade de checar um acontecimento para que este possa ser contado de forma clara para o público. Envolve o contato com todas as pessoas envolvidas, que são chamadas de fonte, e a pesquisa de cada detalhe do acontecimento, além da escuta de todos os envolvidos. Fontes? Mas como assim? Fontes são as pessoas ligadas direta ou indiretamente ao fato. Há enciclopédias renomadas e documentos emitidos por instituições com credibilidade também são fontes, viu? Na sua opinião, as notícias veiculadas pela grande imprensa são apresentadas de modo que crianças e os jovens, como você, se identifiquem e entendam o que está sendo dito? Produtos jornalísticos são os formatos diferentes de se contar a notícia que se adequam a cada público. Peraí, eu não entendi. Os formatos se multiplicaram e se diversificaram para atender a um público cada vez maior e ávido por informação. Com as novas mídias digitais, surgem novos formatos que misturam diferentes gêneros, tendo a função de ajudar o leitor a entender a informação e ampliar sua leitura de notícia. Quer um exemplo? Claro. Um infográfico. O infográfico é uma mistura de texto, imagens, esquemas e recursos gráficos, cujo objetivo é tratar conteúdos complexos de forma simples, direta, rápida e lúdica. Saber reconhecer se a informação que está chegando até você provém de uma notícia, que é um gênero informativo, ou de um editorial, que é um gênero opinativo, faz toda a diferença. Você tem toda a razão. Bora então conhecer um pouco mais dos gêneros jornalísticos? Vamos lá. Editorial. O editorial é um texto não assinado que apresenta a opinião da empresa jornalística acerca de alguma questão proeminente. Notícia. O elemento fundamental de um jornal é a notícia. Essa caracteriza-se por ser um relato dos fatos, sem comentários nem interpretação. Crônica. A crônica é um relato de acontecimentos ou fatos do cotidiano e expressa uma experiência ou a visão do cronista sobre o tema. Já a entrevista permite ao leitor conhecer opiniões das pessoas envolvidas no ocorrido. A linguagem jornalística deve ser clara,
simples, imparcial e objetiva. A redação jornalística é o texto elaborado para os meios de comunicação em geral, como TV, rádio, jornal e sites, independente da plataforma utilizada. E existe uma regra de ouro para esse texto. Para seguir esta regra, é preciso responder às questões fundamentais do jornalismo. O lead. Isso. O lead dá um resumão do que vai ser tratado na matéria. Funciona para atrair o leitor e para deixar mais claro o tema que vai ser abordado. Normalmente, o lead responde a perguntas importantes sobre o assunto que está sendo tratado. Coisas básicas como: o que aconteceu? Onde? Quando? Como? O que, acontecimento, evento ocorrido. Quem, qual, os quais personagens estão envolvidos no acontecimento. Quando, horário, data em que ocorreu o fato. Onde, local que aconteceu o episódio. Como, modo como ocorreu o evento. Por quê? Qual a causa do evento? Pronto, agora você já sabe como funciona uma produção jornalística. E aí, preparado para entrar nessa com andar? A gente te espera!